Bom dia, pessoal. Segunda-feira chegou. Tamo junto. Tá até descascando meu nariz aqui. Muito sol aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Hoje não, hoje deu uma nublada, mas a gente tá aqui firme e forte. De novo, segunda-feira. Segunda-feira abençoada, não é verdade? A gente tá começando com muita energia. Eu acho que a gente teve aí o 777, o meu eu imparável, foi fantástico. Não foi bom não, foi fantástico. E agora eu tô com essa nova proposta aqui, a proposta de dar consultoria para vocês. Quem quiser, né? Quem quiser entrar aqui, quem quiser conversar comigo, tem um formularinho, você preenche, a gente escolhe a pessoa e começa a conversar sobre as dúvidas que elas têm. E sempre com um pouquinho de música, né? Segunda-feira é meio assim, a segunda-feira é aquele dia mais difícil, né, da gente levantar e extrair a energia, mas não tem outro jeito. A única forma da gente obter o nosso sucesso, aquilo que a gente se propõe, é trabalhar, né? Então vamos lá. Hoje a Luciana já está aí também. Vou conversar com a Luciana hoje. Deixa só mais um pouquinho aqui, mais um minutinho, aí eu já vou falar qual que é o propósito, qual que é a proposta da consultoria online aqui da Academia do Perito. Eu acho que vai ser muito legal, muita gente com dúvida sobre como se posicionar na carreira, então explicar um pouquinho. Só mais um segundinho. Ontem tivemos mais um sorteado que ganhou um livro. Devemos mandar esse livro ainda hoje para eles também. Hoje é segunda-feira, vamos mandar o livro que foi sorteado na sexta e agora nesse domingo. E eu fiquei muito feliz aí que mais uma pessoa ganhou a caneca da academia. Essas aqui são contadinhas mesmo, viu? Só tem 10. Vamos lá? Isso aqui é dos anos 80, né? Para fazer um review. Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, sejam bem-vindos nessa quarta-feira nublada aqui do Rio de Janeiro. Vamos agradecer a Deus aí, primeiro pela saúde que nós temos, gratidão, né? Sempre exercendo a nossa gratidão pelo que Deus consegue passar pra gente. E, mais do que tudo, colocando energia aí nas nossas mentes para que a gente consiga efetivamente vencer nesse ano de 2021. E aí o que eu pensei? Depois do meu eu imparável 777, que trabalhou muito com motivação das pessoas, foi um projeto novo, totalmente saiu do zero no final do ano passado, eu criei isso do nada e achei que foi um grande sucesso. Eu fico feliz por vocês aí terem me ajudado a mostrar que é possível também, para mim, né, que eu consigo também fazer, conseguir dar motivação para vocês. E foi muito, mas muito, muito engrandecedor para mim, já começando o ano de 2021 com uma meta cumprida. Mais do que tudo, essa meta cumprida tem a ver com auxiliar as outras pessoas. Lembrem sempre de auxiliar as outras pessoas. E dentro desse propósito de poder auxiliar as pessoas, eu criei aqui junto com o pessoal da academia esse programa de consultoria online. É uma consultoria grátis para quem tem dúvidas sobre a perícia judicial, que é a área em que eu atuo efetivamente, né? Como eu falo para vocês, eu sou perito judicial há quase 20 anos, já 19 anos esse ano, né? 19 anos. Já tenho aí no meu histórico milhares de laudos que eu já efetuei, vistorias, contatos com os juízes, com os secretários, com os cartórios. E eu queria passar um pouquinho dessa realidade para vocês. Eu acho que tem muita gente às vezes com pequenas dúvidas que atrapalham, que seguram o desenrolar aí da carreira de sucesso de um profissional. Então por que não conversar comigo aqui? A gente vai conversar, não tem tempo, tá? Assim, mínimo, máximo, meia horinha aí a gente vai conversar com cada um. Dentro do possível, vamos fazer 2 consultorias pela manhã e 2 consultorias à noite. E por que isso? Porque a gente sabe que tem muita gente que não consegue estar pela manhã e tem muita gente que não consegue estar pela noite. Então a gente pega os públicos diferentes e às vezes até no horário do almoço. Sim, esse ano eu vou investir bastante aqui na Academia do Perito e mais do que tudo, lembra, a gente se ajuda, eu estou me ajudando também aqui, passando essa consultoria, conseguindo ter mais gente me assistindo, esse é o meu propósito e auxiliando vocês. E o que eu peço só quem tiver interesse em conversar comigo aqui
nessa consultoria online, a primeira coisa que vai ter que fazer é só ir lá na bio, lá em cima tem a Academia do Perito, entra na bio, tem um link lá. Tem um link, você entra nesse link, aperta um botãozinho lá, tá, consultoria grátis, se cadastra, tem umas 3 ou 4 perguntas, até para a gente ver o perfil das pessoas, para eu não chegar aqui sem saber com quem eu estou conversando. Fica melhor, eu acho que fica muito mais proveitoso essa nossa jornada aqui, dessa meia hora com a pessoa, tá? Então vai ser bem assim, é bem prático. Eu vou querer saber nome de vocês, profissão, quanto tempo vocês estão na área, onde vocês vivem no comecinho. E aí vocês vão começar a perguntar o que vocês quiserem sobre perícia judicial. Não tem mais a ver com motivação. Agora nós vamos ganhar dinheiro também, não é assim? Sucesso, lembra dos 4 pilares? Família, saúde, espiritualidade, mas também tem a profissão. E agora vamos nos preocupar efetivamente em botar na prática o que a gente aprende aí nos cursos da Academia do Perito, em prol aí da justiça, em prol de vocês mesmos, como um plano B de carreira inicialmente, que pode virar plano A, como virou na minha vida, né? É um plano A de carreira que eu sempre digo, eu coloco sempre as condicionantes. Não tem idade, então se você tem... outro dia eu estava com um perito de 77 anos, então o cara fala, estou com 60, você está velho? Não, não está. Tem gente com 77 anos trabalhando com perícia. Eu sou novo demais para fazer isso. Nós temos aqui na academia exemplos de profissionais com 24, 25 anos, com várias nomeações, tá? Preciso ser amigo do juiz. Ah, meu Deus do céu, 150 alunos nossos, sem conseguir conversar com o juiz por conta da pandemia, foram nomeados. Então nós estamos quebrando várias barreiras aí, várias crenças que as pessoas acabam tendo. Eu entendo até que às vezes é importante a pessoa ter crença para conseguir formar, né, o seu juízo de valor. Então a gente vai tentar, dentro do possível, responder a todos esses questionamentos. E hoje eu vou conversar com uma aluna, a Luciana. O que eu faço? Vocês aqui se cadastram na consultoria, no dia anterior eu mando o WhatsApp, falo, tá tudo certo, vamos nos encontrar lá no Instagram. Ela fala, tá bom, beleza. Aí eu falo, ó, entre 7 e 7 e meia eu tô te chamando. E vai ser sempre funcionar assim, tá? Não vai ter contato, talvez, por telefone, vai ser por WhatsApp. Tá disposta, tá conseguindo, de manhã, prefere à noite e tal, e a gente consegue fazer a reunião. E também às vezes eu não vou conseguir fazer uma à noite, uma pela manhã, mas aí eu aviso sempre no Stories, fiquem tranquilos. O propósito é realmente auxiliar todos vocês. É também que a Academia do Perito fique cada vez mais conhecido. Esse é um propósito. Lembra que eu falei de 20 mil alunos? E dentro desse meu programa de 20 mil alunos, vocês também fazem parte efetiva para me ajudar. Sempre aquele aviãozinho, mandando para quantas pessoas quiserem. Eu acho importante, vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Eu acho que durante o 77 eu falei uma coisa, chama win-win. É ganha-ganha. Eu ganho, vocês ganham, todo mundo ganha, e aí a gente tem essa atitude positiva, e eu gosto de ser muito transparente com todos vocês. Efetivamente eu estou ajudando, eu acho muito legal, porque muitas dúvidas de vocês acabam entrando aqui na academia, e a gente está tendo um local só de perguntas e respostas para conseguir responder mais rápido a vocês, e de uma outra forma vocês também ganham aí com essa ajuda que eu posso passar para vocês. Olha quem chegou aí, Luciana Magalhães. Bom dia. Vou colocar o fone para não ficar ecoando. Coloca. Bom dia, dona Luciana, tudo bem? Tudo bem. Já fez sua ginástica hoje? Não foi completa, mas já. A Hoje Luciana... só deu tempo para o Pilates e para yoga, não deu a natação e funcional. Tá certo, mas dentro do possível que a gente conseguir fazer, já está bem feito, não é isso, Luciana? Com certeza. Você está com uma cara de um pouco nervosa, você está um pouco nervosa aí para falar ou não? Tá tranquila? Não, eu tô queimada demais, que ontem eu fui nadar e aí eu me lasquei no sol de ontem. Eu tô com a cara já estou descascando aqui, eu estava até tirando as casquinhas, o sol estava quente, hoje melhorou aqui no Rio, né? Graças a Deus. Ontem estava meio nublado também, que nem hoje de manhã, mas o mormaço estava forte demais. Você consegue colocar o microfone um pouquinho mais próximo da boca? Consigo. Aí. Então, deixa eu contar um pouco o histórico da Luciana. A Luciana é uma aluna aqui da academia. Eu acho que ela entrou talvez em
abril, talvez, Foi, março, talvez, aqui na academia, não lembro foi, março e exatamente. abril. E a Luciana, primeiro, é uma profissional, primeiro, assim, muito motivada. Eu gosto da Luciana porque ela sempre está nos grupos, disponível, sempre está tentando ajudar, sempre está tentando se ajudar. E ela foi uma das que participou do grupo 10 Dias Felizes, lá que a gente montou em maio. Ajudou bastante a todo o grupo. Ela tem essa motivação de esporte, ela tem essa motivação de sempre estar criando coisas novas. Ela teve uma dificuldade que para ela ainda é muito forte, se ela quiser falar também, ela pode falar, mas você percebe que é uma profissional assim com sangue nos olhos. Eu acho que primordialmente a gente aqui, em qualquer carreira, né, a gente tem que prezar pela excelência, mas a gente não pode ficar na inércia. Não adianta ser o Einstein dentro de casa sem sair para frente aí. E a Luciana é essas pessoas que eu consigo entender, consigo verificar que ela tem sangue nos olhos. Aí ela pode contar um pouquinho do que ela, quem ela é, de onde ela mora, né, o que ela faz, e contar o que ela está precisando hoje para a gente poder ajudá-la. Luciana, seja muito bem-vindo, fico muito feliz, você é a primeira. Eu ia te chamar lá no 777, não deu porque as horas ficaram curtas, mas hoje você está aqui, você é a primeira, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Então, eu sou sua vizinha aqui, né? Moro aqui do outro lado do túnel, em frente ao FRJ em Botafogo. Fui criada lá no posto 6, então sou rata de praia desde que nasci, sempre fui para a praia muito cedo, minha mãe sempre incentivou esporte. Então, eu nunca fiz menos de 3 esportes. Então, sempre foi natação e mais 2, ou vôlei, ou basquete, ou futebol, ou nado sincronizado. Enfim, sempre tinha alguma outra coisa. A natação, ela nunca permitiu que a gente saísse. Então, até hoje eu faço. Eu só saí da piscina de contar azulejo e fui para o mar. Eu me formei em educação física. Eu sou formada em educação física. Fiz especialização em psicomotricidade e neurociências da aprendizagem para trabalhar com crianças especiais. Trabalhei muito tempo, Legal. 10 anos quase. Mas professor não dá para viver de professor, né? Você tem que ter, na verdade, uma profissão que banque as contas e ser professor porque você ama ser, e não o contrário. Aí. Então, eu fiquei muitos anos procurando alguma coisa que eu gostasse tanto quanto dar aula, mas que me desse uma renda e me permitisse criar meus filhos quando eu tivesse. Porque com educação física eu trabalhava em 6 academias ao mesmo tempo. Começava a dar aula 4h30 da manhã de ciclismo, terminava de dar aula 11 horas da noite de natação. Então eu sempre fiquei muito tempo dentro d'água, que eu só dava aula de natação infantil até 7 anos. No final eu comecei a dar aula de adulto para começar a pegar personal, porque dá uma renda um pouco melhor com Sim. personal, né? Mas eu gosto mesmo de criança pequena, até 7 anos. Então, por mais que amassem minhas aulas os adultos, era um horário meio maçante para mim. Eu não gosto muito de trabalhar de natação e essas coisas com adulto. E aí, a minha família toda é jurídica. Meu avô é juiz, meu pai é advogado, meus irmãos, meus primos, tem um primo meu que é diplomata, meu cunhado é juiz, as tias do meu marido são desembargadoras, uma federal, uma estadual. Caramba, olha o caminho que você tem pavimentado aí. É todo mundo jurídico. Não, eu e meu marido e minha mãe somos as ovelhas negras, digamos assim, que eu fiz educação física, meu marido é engenheiro e minha mãe é engenheira. Então, nós três fugimos do direito, o resto é todo mundo do direito. E aí eu comecei uma época a estudar para concurso, que eu sempre tive meio pavor do direito, sabe? Como a vida inteira eu fiquei escutando dentro de casa, eu meio que tomei um nojinho do direito. Falar, não, não quero isso, não quero. Eu gosto da aula, eu quero dar aula, não quero isso. Só que eu comecei a estudar para concurso, no meio da faculdade, para educação física mesmo, para estadual e municipal. Só que não importa qual é o concurso, constitucional cai para todo mundo. Todos têm direito. É.
Até para a educação física cai direito constitucional e um pouquinho de direito administrativo. Aí não teve jeito, eu comecei a estudar direito, né? Querendo ou não. E eu me apaixonei por direito administrativo e direito constitucional. Então, assim, o livro do Pedro Lenza, por exemplo, eu leio como se fosse uma revista. Meu marido tá vendo futebol e eu tô lendo o livro do Pedro Lenza. Aí ele fala, cara, você tá estudando? Não, não tô estudando, Tô lendo, tô tô curtindo, lendo. tô curtindo. É como se fosse um livro, eu tô lendo, não é nada assim maçante, eu gosto. E aí eu comecei a entrar um pouco nesse mundo do direito por conta de concurso, comecei a gostar, aí vem aquele pessoal de casa, né? Você já está estudando, por que que você não faz logo a faculdade? Ah, eu não quero fazer faculdade, eu quero só estudar e passar no concurso. Ah, mas aí, nesse ritmo de estudar para concurso, eu acabei escrevendo uma apostila de direito constitucional, Legal. com toda a teoria e questões de concurso, e comecei a pesquisar questões de faculdade, né? Aqueles casos concretos da faculdade. Que é o E mais comecei a interessante, fazer né? Que um. acaba sendo mais interessante o dia a dia, né? Na verdade, para mim, foi porque às vezes eu tinha dificuldade de entender a teoria, e nesses casos concretos você tem que pensar sobre o caso para poder conseguir responder. Sim, com E de certeza. concurso é bate e volta, né? Tipo, é isso ou é aquilo, ponto. Você não raciocina muito, você sabe a resposta e você não precisa raciocinar demais. E eu gosto desse negócio de raciocinar. Para mim, uma das matérias de concurso mais legais é raciocínio lógico. Aí eu comecei a estudar, montei essa apostila, aí depois que eu montei a apostila, meu irmão levou para. Meu irmão estava no nono período da faculdade de Direito, ele levou a minha apostila para o professor e o professor quis vender para os alunos dele. Aí depois dessa eu falei, tá bom, vou fazer a Fazer faculdade direito, e vou vou dar fazer aula de direito. direito constitucional. Falei, não, é uma possibilidade, vou dar aula de direito constitucional, né? Já que o professor gostou e quer vender minha apostila. Eu queria só dar um pause aí. Você vê como é que a vida vai te mostrando alguns caminhos, né? Às vezes a gente tem um objetivo pré-definido, eu falei muito sobre planejamento e ação. O planejamento você faz da sua vida, fala, olha, eu quero, sei lá, professor de educação física, eu gosto disso, tal. Mas a cada ponto de controle você começa, opa, mas eu quero ser professora da rede estadual, preciso estudar direito constitucional, direito civil, direito administrativo. Poxa, mas eu estou gostando. Você vê como é que a vida molda. A gente precisa também se soltar um pouco, porque a vida, de repente, isso acontece de uma forma que você não espera e tem que abraçar. Eu sempre falo, né, Luciana, que a minha vida de perito judicial começou de um processo de falência que eu tive, né? Eu não sei se você conhece essa história, eu tive um processo de falência Sim, sim, da lá empresa. com 30 anos da minha empresa, e eu chego lá no cartório, a menina do cartório fala, você não quer fazer perícia judicial? Eu falei, nem sabia o que era, e acabei entrando. Mas continua aí. É, aí a perícia veio no meio do caminho, na verdade, que nem era perícia para o corretor. Meu pai é investidor, então ele compra inventário. Todo advogado mexe um pouquinho nessa área, só que meu pai ele entrou nisso desde os 18 anos, Legal. em resolver inventário. O tio dele era de direito, né, era advogado, e já fazia isso. Ele com 18 anos, quando entrou na faculdade, ele entrou para trabalhar com o tio. Compra leilão Então, também? Não, ele compra em leilão? sim, leilão, inventário, briga judicial. Quanto mais enrolar dívida ativa, o que mais tiver enrolado, aquilo que ninguém compra, é o que ele vai É ver se bem é possível barato, comprar. tem risco, mas se ganhar também ganha bastante, né? Teve E um quem, apartamento que eu achei para ele há uns anos atrás, tem uns 8 anos atrás aqui no Flamengo, que a gente comprou, ele, né? Comprou, ficou alugado porque ele comprou a cota parte de um dos herdeiros, que não queria o apartamento. E agora, 8 anos depois, recebendo aluguel, recebendo tudo, o juiz mandou voltar para o espólio. Então e ele teve aí? que devolver o apartamento. Ele ficou 8 anos recebendo o dinheiro do aluguel, sem pagar condomínio, e quando ele mandou voltar, ele recebeu o que ele pagou lá 8 anos atrás com juros e correção. É bom isso Então, aí assim, também que você ganhou está dinheiro. falando. Quando você deposita em juízo, tem a correção automática Tem a do correção próprio tribunal. automática. É Então, maravilhoso. Eu falo que às vezes é muito melhor. Foi ótimo você citar esse ponto, porque às vezes o pessoal fala, mas demora para receber. Tem que tomar um certo cuidado em falar isso, porque se depositar o seu dinheiro já em conta judicial,
Tá Mesmo lá que demore para rendendo. receber, você está recebendo mais juros que poupança, com certeza. Porque os juros do tribunal é bem melhor, não é? É, não, bem maior e é aquele negócio, tipo, tem chance de ter que devolver para o espólio. Tem, mas quantos anos vai demorar? Ele ficou 8 anos recebendo aluguel e ainda recebeu o que ele pagou, que não foi 100%, porque você quando compra a posse não paga 100%. Ainda recebeu o que ele pagou com juros e correção. Então, Ótimo foi negócio. só lucro, não teve problema. Devolve e segue em frente, pega o dinheiro e vai comprar outro. Já Sim. compramos outro agora foi ano retrasado que teve que devolver, né? E ano passado a gente já comprou um conjugado em Ipanema também no mesmo rolo. Tá lá, já tá alugado e tá lá enrolado também. Vai levar aí uns 7 anos, porque são 15 herdeiros de um conjugadinho de 18 metros Eu quadrados em já estou Ipanema. começando a pensar aqui que você Então, pode virar professor aqui da academia, mostrando como é que funciona né? esses rolos aí. Eu adoro esses rolos, mas assim, eu comecei a gostar de direito depois que eu comecei a entrar na faculdade, né? Porque aí eu comecei a pegar e aí como é que eu entrei na corretagem? Meu pai comprava, minha mãe é engenheira civil, reformava, pagava corretor para vender. Aí de novo, comprava, reformava, pagava corretor para e eu como professora, né, ganhando salário de professor, trabalhando em 6 lugares ao mesmo tempo, não sei o que. Eu falei, pai, se eu fizer o curso de corretor, você paga para mim? Aí ele pago. Eu falei, então tá, vou fazer o curso. Aí fiz o curso, tirei o CRES, mas isso eu ainda estava no. Eu tinha acabado de me formar. Eu me formei em 2019 e tirei meu CRES em 2010. Se Então formou eu em dei Direito. aula, Formou em Direito em não, 2019. em educação física, Educação em Física. 2009. 2009, tá. 2009. Aí tirei o CRES em 2010. Eu não tinha nem um ano de formada ainda. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava nas academias de segunda a sexta, sábado e domingo eu trabalhava como corretora. Para o meu pai. Eu não trabalhava para imobiliária nem para nada, era procurando imóvel para ele e vendendo os dele, mostrando os dele para vender. Só que com isso começa a crescer, né? Você tá como corretora? Então, aí amiga da minha avó, amiga do meu avô. Aí você vai pegando das pessoas que te Se conhecem. Aí eu fui você. crescendo. É o que eu falo, Luciana. Aqui, o pessoal fala concorrência, concorrência. Não existe concorrência em nenhum lugar desde que você seja competente, sabe? Se você começa a ter excelência no que você faz, começa boca a boca. Um te chama, outro te chama, outro te chama. O pessoal fica muito. Eu não sei se você vê os grupos de debate, engenheiro brigando com corretor, corretor falando. Falou, pô, vocês são tudo umas bestas, cara. Não precisa brigar com ninguém. O mercado é tão grande para esse tipo de atuação, de avaliação imobiliária e tudo mais, que se você for bom, tem que ser bom também. Não adianta ser mais ou menos, não. Você vai ser sempre chamado pelo juiz, como assistente técnico, é o que você acabou acontecendo no seu dia a dia, pelo que você está falando. Sim, eu só trabalho por indicação. É, eu trabalhei logo que eu tirei o CRES, antes de eu tirar o CRES, né, porque é obrigatório aquele estágio, eu fiquei 6 meses numa imobiliária e eu odiei, odiei. Porque eu falava, gente, isso não é, eu não vou trabalhar desse jeito. Ficar batendo de porta em porta, procurando apartamento, perturbando o porteiro, não, eu não consigo trabalhar desse jeito, é por indicação. E eu faço parceria com os porteiros que me conhecem. Então, assim, o porteiro da minha avó, todo apartamento que entra para venda ou para aluguel no prédio da minha avó, ele me liga na mesma hora quando a pessoa está saindo do prédio. Luciana, tá com mudança, porque tem que estar avisado na portaria sobre mudança para poder forrar o Ele elevador. já, Então, os pá, porteiros são os primeiros a saberem. Quando oportunismo. avisam a ele, olha, tem que forrar o elevador dia 14 de janeiro para uma mudança. Ele já me liga, Luciana, apartamento tal vai vagar, o nome da proprietária é tal, tá aqui o telefone, já falei para ela de você, ela já pediu para você entrar em contato. Olha a Normalmente eu já dica da tenho em Luciana. cliente. Olha a dica grátis da Luciana aqui, em É, 7h30 da manhã, na segunda-feira. Você que é corretor de imóvel, quer melhorar suas vendas, ela já deu uma dica aí. Faça amizade com os porteiros. porteiro sabe da vida de todo mundo, mais do que deve, até dos porteiros dos prédios vizinhos, né? Porque todos os porteiros, eles são normalmente aqui em Copacabana, e Botafogo nem tanto. Mas Copacabana, principalmente, eles são na rua, eles são todos parentes. Na rua da minha mãe, em Copacabana, por exemplo, na quadra dela, são 22 prédios. 10 são parentes, eles são primos e irmãos. Olha aí.
Então, assim, eu falo com um, ele pega e fala com todos os outros. Eu não preciso ficar falando com todos. Ô, Luciana, É eu de que uma ia te dar vez. consultoria hoje, você que está passando a consultoria para os nossos alunos, é isso? É, mais ou menos. Mas vamos lá. E eu faço essas parcerias assim com os porteiros. Eu vejo que muito corretor passa a perna em porteiro. Fala, vou te dar uma comissão se eu conseguir alugar. Aí o porteiro passa o apartamento, a pessoa aluga, vende, não volta. No meu prédio, nenhum corretor entra, a não ser que o proprietário procure a imobiliária. Porque assim, tem apartamento aqui no meu prédio vazio para alugar, que deixaram o telefone com o porteiro. Aí ontem eu falei, não, não faz isso, por favor. Só não indica para os meus clientes, mas tipo, se passar alguém, diga, porque eu também não quero me queimar com o proprietário sabendo que eu tô aqui dentro e vocês não mostram. Tá certo. Errado não Simplesmente pode. eles ignoram o apartamento do proprietário que deixa o telefone na portaria e não quer corretor e É, não mostra. Ah, mas a chave está na portaria para o porteiro mostrar, mas é porque o proprietário já passou a perna no porteiro, entendi. Tá certo, pô. no aluguel anterior. Aí o porteiro fala: eu não vou mostrar. Você me dá alguma coisa. O proprietário diz que vai me dar. Já fez isso 2 vezes, digamos, e É não a me deu nada. confluência, Não é o que eu vou. falei no 777, a confluência das coisas positivas, é o ganha-ganha. Quando alguém começa a quebrar essa corrente, ela começa a sair Perde. fora da positividade e começa a ficar fora, né? Aí eu descobri sem querer, porque eu peguei um apartamento essa semana para administrar. Eu administro 15 apartamentos no meu próprio prédio. Então, essa semana eu fui pegar esse último, né, o 15º. E aí, quando eu abri a janela, eu vi o apartamento do outro lado vazio, que é no andar muito alto, então não dá pra ver do play. Aí eu fui falar com o porteiro, pô, apartamento. Ah, tá fechado há um ano. Eu falei, mas há um ano? Olhando de fora, o apartamento tá tão direitinho, por que que não foi alugado? Aí ele, não, porque o proprietário deixou o telefone aqui, mas ele já me passou a perna, eu não mostro. A chave tá na portaria, gente. Mas vamos agora para a perícia, Luciano, vamos para a perícia, senão você vai ficar querendo vender seu peixe aqui como corretora, que eu já percebi. Não, vamos Não, lá aí eu falar. entrei na perícia, foi assim, eu com educação física, eu sempre quis entrar na perícia de biomédica, Aham. mas educação física não é aceito no tribunal. Fisioterapia, psicologia, não sei o que é aceito. Educação física não, apesar da gente estudar a mesma coisa de anatomia quanto fisioterapeuta, até porque Não as tem. matérias são as mesmas, eles não aceitam. E desde a faculdade que eu queria entrar, eu queria ser perito de ML, Eu mas tenho não uma professora aceita. aqui na academia, a Gabriela Graça, ela é a diretora do ML. E agora a gente vai estar lançando um curso médico, perícia judicial médica, e ela é a diretora do ML, para você ter uma ideia. Vai ficar muito legal esse curso Legal. aí. Tem que pedir para ela aceitar educação física, porque meu sonho desde a faculdade era ser perito do ML, mas educação física não é Mas nós aceita. vamos ter. Mas aí você fez E aí eu entrei, como corretora, né? Você fez de é, avaliação. quando eu terminei a faculdade de educação física, eu tirei o Cresce, né, para poder trabalhar junto com meu pai e ter um ganho maior. E eu tentei ficar como professora e ter meus ganhos até 4 anos atrás. Aí 4 anos atrás eu realmente desisti, pedi demissão de todas as academias. No mesmo dia, eu cheguei em todas as academias no mesmo dia pedindo já com a carta de demissão para todo mundo. Meu marido falou: você é maluca, como é que você vai pedir demissão? A gente estava para casar, que eu casei tem 4 anos. Foi 2 meses antes do casamento, eu pedi demissão de todos os lugares. Falei: não quero mais. Aí, Vou mas a gente vai fazer o... casar agora? Como é que Não, eu vou ficar não, eu desempregada? vou fazer o que você gosta, né? E aí eu fiquei eu resolvi ficar só na corretagem. Porque eu já estava administrando muito apartamento, já não estava dando conta mesmo de dar aula, administrar, fazer cobrança e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar como que eu conseguiria entrar na perícia de outra forma. E eu já estava entrando, eu já tinha entrado na faculdade de Direito. Eu já estava há 2 anos na faculdade. E 2 anos? Não, 2 semestres, né? Na faculdade de Direito. E aí eu comecei a pesquisar como que no Direito eu conseguiria entrar na perícia, porque isso eu já quero desde 2005, quando eu E é entrei na faculdade de possível Educação também, hein? Ser Física. advogado, perito também é possível. Documental, né? É. Eu fiquei pesquisando. Aí eu descobri que corretor podia ser perito judicial, que eu não sabia. Aí foi que eu liguei para o tribunal, a pessoa que me atendeu lá no tribunal falou que tinha alguns cursos autorizados pelo TJ, né? Aí me deu alguns nomes,
mas ele falou, olha, o mais indicado hoje aqui dentro é o do Fernando Sarian. Aí eu, ai, Olha sério? aí, pessoal, a Luciana nem a conhecia pessoalmente aqui assim. Ela está dizendo, e eu falo isso para os alunos, a Academia do Perito hoje ela é conceituada dentro dos tribunais de justiça. A Academia do Perito é recomendado para vocês fazerem a perícia. Ela está dizendo isso, não fui eu não, hein? Não, foi indicação lá de dentro. E aí eu liguei para as tias do meu marido, que são desembargadoras, né? Uma é federal e uma é estadual. E elas falaram, pode fazer tranquila que é o mais indicado aqui dentro mesmo. Tem vários cursos, mas o que a gente mais costuma ter perícias do jeito que a gente gosta é do Fernando. Aí eu falei, ah, então tá bom. Essa é a notícia Tá boa que eu podendo, queria. tá vendo? Essa é a notícia boa que eu queria ter na segunda-feira. Pô, nem sabia disso. Muito obrigado, fico feliz disso aí. Mas a gente tenta fazer um trabalho sério, Luciano. O que a gente está fazendo aqui é mais mostrar para vocês o caminho. Porque o que acontece, só te cortando um pouquinho, fica esse negócio, corretor pode, corretor não pode. Olha, depois do novo Código de Processo Civil, o artigo 156, ele diz categoricamente que técnicos e profissionais de nível superior podem ser peritos judiciais. Um monte de engenheiro fica, corretor não pode, corretor não pode. Entenda, engenheiro, eu sou engenheiro civil, sou advogado. Entenda, o que está na lei tem que ser seguido. Não adianta você pegar uma norma de engenharia e tentar ultrapassar a lei. Existe lá aquele, né, como é que chama a pirâmide das leis, lá, né, aquela, como é que é o nome? Tinha até um negócio. Pirâmide de Kelsen. Primeiro constitucional, civil, depois vem norma. Então, se está no novo Código de Processo Civil, tem que ser seguido. E a gente vê um monte de corretor sendo nomeado. E como é que alguém pode falar que não pode ser nomeado? Eu não estou querendo fazer intriga entre engenheiro e corretor, não, até porque eu sou engenheiro civil. Mas, se tem Tem espaço oportunidade para para o todo corretor, mundo. por que não deixar o corretor também atuar na perícia judicial, né? Não, e tem, eu acho assim, a área de engenharia e de arquitetura, por exemplo, são muito mais amplas do que o do corretor. O corretor ele só vai poder fazer a avaliação do imóvel em questão de valores. E Quando renovatória de entra aluguel. qualquer. E renovatória de Em aluguel. renovatória de aluguel. Mas assim, é valor de aluguel e Sim. valor de venda. Não é em questão de construção civil. Tiver uma parede rachada, pronto, o corretor vai ter que chamar um engenheiro para poder fazer a perícia daquele ponto. Não Foi tem jeito. ótimo você ter citado isso. Existe uma decisão de uma desembargadora do Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais que impediu o corretor de ser o perito lá. Impugnou. Foi pedido pela parte e ela impugnou. Mas tem que ser bem explicado, porque o pessoal coloca essa notícia e ninguém leu a decisão. Existem benfeitorias dentro desse apartamento. Que tem que ser Benfeitorias, avaliado. o corretor não pode fazer, porque foi uma construção nova, tem que ser analisada de outra forma. Foi por isso que ela impugnou, não foi por conta do valor do aluguel, valor de venda. E o pessoal coloca isso já para impactar e tentar tirar o corretor. É uma grande sacanagem, primeiro, né? Porque as pessoas não leem, não conhecem de direito. Você hoje, eu não sei se ainda é neófito, já tirou. Ainda tô terminando. Eu Então, tranquei um tempo por conta de depressão e tudo, que aí eu falo daqui a pouco. tá, mas isso aí já vai E eu acabar acabei também. Já, trancando. depois de 77 eu já não quero mais ouvir isso, não, hein? Aí, depois de 77, nossa, é power. Mas aí o que aconteceu? Leiam exatamente as decisões dos juízes. Não fiquem jogando isso para querer arrumar briga entre engenheiro, arquiteto, corretor ou qualquer outra área. Lembrem que engenheiro, arquiteto, corretor tem que ser competente. Não adianta ser Zé Mané, não. Pode ser o melhor engenheiro do mundo. Se não conhece perícia, não vai conseguir ingressar na perícia, cara. Vamos lá, você está dando uns toques maravilhosos aqui. Muito obrigado, viu? Primeiro, você E falou que a assim, gente foi recomendado, né? A Academia do PT recomendado pelo Tribunal de Justiça. Aí, vamos lá. muito bom. E aí eu acho injusto, às vezes, esse, por exemplo, que você falou agora, né? De tirar o corretor, porque o corretor ele vai fazer o valor do imóvel, vai chamar um engenheiro que vai fazer a perícia dele, e isso vai estar tudo englobado no valor da perícia. Vai chamar. Eu sempre dou o exemplo quando eu estou conversando sobre a perícia, perguntam por que eu estou fazendo se eu não sou engenheira e tal. Eu falo, gente, olha só, a cobertura do Flamengo, aquele triplex gigantesco que está à venda por 64 milhões. Você acha que quantas pessoas fizeram a perícia ali dentro? Porque tem obra de arte, tem tapetes persas,
cada item ali dentro eu preciso de uma pessoa diferente para fazer a avaliação para chegar ao valor do imóvel, porque eles não vão Perfeito, tirar nada dali de dentro. perfeito. Não dá para. O engenheiro não vai. Como é que o engenheiro vai fazer a perícia de um quadro de um tapete persa? Não pode, Não não dá. Você tem que chamar outras pessoas para fazerem a avaliação para você chegar no valor final do imóvel. Então, o corretor pode chegar no valor final do imóvel, sim. Ele só vai precisar de auxílio de outros Equipe, peritos equipe. para poder fazer. É multidisciplinar a perícia, não é individual, né? Então, isso tudo vai englobando no valor final do apartamento. Então, não tem por que colocar o engenheiro. O engenheiro também vai precisar chamar o perito de Corretor. obra de arte É, e vai ter que chamar o corretor no final. Então, no final, vai ter que chamar todo mundo mesmo. e se Não tem você jeito. analisar, o engenheiro acaba sempre precisando de um corretor para fazer a avaliação, porque ele precisa de amostras. Se ele precisa de amostras, quem vai passar as amostras são os corretores que têm acesso É, ao ele não quê? vai ficar perdendo tempo com isso De também, jeito de ficar nenhum, de pesquisando. É jeito a nenhum, área dele. de jeito nenhum. É, Mas não e aí, tem jeito. Todo só me mundo tá explica. junto. Eu queria só entender a ligação sua com a perícia, né? E você estava na faculdade de Direito, fez, aí falou, quero entrar em alguma área de perícia, foi isso? Não, eu desde a faculdade de Educação Física já queria a perícia do IML, só que Educação Física não é aceito. Quando eu entrei no Direito, eu falei, bom, agora no Direito deve ter alguma coisa de perícia que eu consiga entrar. E aí, pesquisando dentro do Direito, eu descobri que o corretor podia entrar. Eu falei, bom, corretor eu já sou há 10 anos, né? Você já podia até estar entrado no começo lá, até Eu não antes. sabia, não sabia, descobri agora. Aí liguei para o tribunal me indicou o curso, falei com as tias do meu marido. Aí elas falaram que era o melhor mesmo. Aí eu comecei o curso. Aí entra na história que você falou, né, da minha dificuldade esse ano. Eu estava tentando engravidar desde 2018 e não estava conseguindo. Aí em 2019, no final de 2019, a gente começou a fazer os exames, descobrimos um problema com meu marido, ele teve que fazer uma cirurgia e tudo mais. De qualquer forma, a cirurgia não deu muito certo. E o único jeito é a fertilização in vitro. Eu tomei todas as injeções em outubro de 2019, não tive boa resposta ao hormônio, tive que parar de tomar tudo. E assim, hormônio é uma bomba, são 15 dias de uma dose muito alta. E aí você fica completamente com o emocional distorcido. Que eu falei, eu já tinha tido depressão antes, então eu já tinha tomado remédio, já tinha uns 2, 3 anos que eu não estava mais tomando nada, nem ansiolítico, nem antidepressivo, nem nada. A bomba de hormônio foi muito pesada. Como não deu certo, o emocional já estava abalado dos hormônios, piorou. Mas tudo bem, consegui me manter. Simplesmente eu aumentei meu nível de atividade, que é o que me mantém sempre. Eu estava fazendo só natação, entrei no funcional, comecei a fazer yoga e pilates e tal. E em vez de ir 6 horas da manhã para a praia, eu comecei a acordar 5 horas da manhã para poder dar tempo de fazer tudo antes de começar a trabalhar. Eu vou acordando cada vez mais cedo, daqui a pouco eu não durmo. E março, eu tomei 5 dias de injeção em março e a pandemia fechou a clínica. Então eu comecei a tomar os hormônios, meu organismo começou a desmilinguir e aí parou. A minha médica me ligou e falou: Luciana, para de tomar porque são 16 dias de injeção. E a clínica só ia poder trabalhar por mais 10 dias para fechar o ciclo de quem estava no final do tratamento para não parar, porque é muito caro, né? E aí ela falou: olha, você está com 5 dias, para agora, porque a gente não sabe quando vai voltar e daqui a 10 dias a clínica fecha completamente. A gente não pode mais Aí atender você não ninguém, ia é só poder quem está fazer terminando não ia poder fazer o a procedimento. coleta. A coleta e o procedimento, porque você faz a coleta e são 5 dias depois que você faz a transferência, né? Ela falou: não vai dar para fazer, para. Eu, tá bom, para. Aí põe todo mundo dentro de casa. Nem trabalhar eu podia mais, porque Aí você. aí eu desci de vez. Aí eu tive crise de ansiedade, parei, e eu nunca tinha tido crise de ansiedade. Eu tive 5 numa semana só. Isso foi em março, né? Foi em março que Março. fechou. Você entrou no Foi curso quando eu me quando? inscrevi. Foi em março? No final de fevereiro. Foi 2 semanas antes de eu começar as injeções. Por isso que eu demorei a terminar. E isso também me dava muita agonia. Porque a minha expectativa era eu entrar no curso e terminar até o final de abril.
E aí, como teve esse negócio em março, Aí eu você. simplesmente perdi. O hormonal acabou comigo. Porque entrou, assim, eu tomei 5 dias de injeção, que é hormônio. Até estabilizar o organismo de novo, demora quase um mês. Aí eu fiquei completamente desequilibrada hormonalmente e cabeça. E aí o emocional me desgringuelou E total, total. aquela campanha que a gente fez de 10 dias felizes foi legal para você, Eu não foi? assistia chorando todos os dias, aos prantos. Que a gente Literal, sabe fez. criança quando cai e fica soluçando de chorar porque tá doendo? Era eu. Ó, pessoal, a gente fala aqui sempre na academia, a gente tem o curso e tudo mais, mas a gente também tem o lado pessoal que a gente acabou montando em maio. Tava todo mundo mal. Eu lembro que, pô, tinha gente. Eu falei, vamos montar um negócio de 10 dias felizes. A Luciana foi uma das que entrou, teve quase 90 pessoas. E aí você vê a cada Foi. história, eu fiquei desempregado, estou em casa aqui, estou com mais de 70 anos, preocupado em pegar o Covid. Meu, mas foi uma energia tão legal que a gente fez aqueles 10 dias. Hoje tem que mandar imagem de você sorrindo, ajude alguém. E foi um negócio assim surpreendente, até por isso que Foi. aconteceu o 777, tá? Foi por isso que eu falei, pô, eu acho que a motivação acaba sendo possível, eu consigo dar essa motivação para as pessoas. E a Luciana foi uma dessas pessoas que enfrentou uma barra pesada, porque, ó, estava querendo engravidar, teve que ficar dentro de casa, uma pessoa super aí de ginástica e tudo mais, que consegue fazer esporte físico. Para ela, o mundo dela ali deve ter dado uma fechada, né? Eu sucumbi dentro de casa, eu tava desesperada já. Aí, quando eu comecei a ver, assim, quando a pessoa já teve depressão forte, ela já começa a saber quais são os sinais de que está entrando de novo numa crise depressiva. Quando fechou tudo e eu parei de tomar as injeções, 2 semanas depois eu tive umas 5 crises numa semana de ansiedade. E a crise de ansiedade ela é um pouquinho mais leve do que uma crise de pânico. A crise de pânico ela leva ao desmaio. A crise de ansiedade você não chega a desmaiar. O ponto é esse. Você fica. Eu tive 5 numa semana. Aí liguei para minha médica, falei, cara, não tá dando, eu vou surtar dentro de casa. Já parei no hospital 4 vezes, não sei o que que eu tô tendo, porque parece que você vai morrer. Que É uma isso? falta de ar, um coração batendo na garganta. É impressão. Você faz os exames, tá tudo normal, oxigenação tá normal, tá tudo normal. Mas a sensação que você tem é de que você tá sufocando. No pânico, você desmaia por isso, porque a sensação de falta de ar é tão alta que o teu organismo desliga, Entendi. te apaga. Eu não cheguei nesse ponto. E, e aí o médico que me atendeu a última vez no hospital é que falou, Luciana, isso é tá me parecendo uma crise de ansiedade. Você já parou? Eu parei todas as vezes no mesmo plantão, né? Então foi o mesmo médico que me atendeu em 5 vezes. Ele falou, isso pra mim tá parecendo crise de ansiedade, liga pra sua médica, você tem psiquiatra? Eu falei, tenho, que eu já tive depressão e tal. Ele falou, então liga pra ela, explica o que que tá acontecendo, porque tá tudo normal, seus exames estão todos normais. Conversa com ela. Aí fui, conversei, ela me deu um ansiolítico, só que remédio psiquiátrico leva 15, 20 Eu dias, ia te né? falar só uma coisa. Então Tem gente aqui, demora. ó. Eu tenho síndrome do pânico. Você vê, muita gente tem essas coisas. E às Tem. vezes. No E 777 eu falei piorou muito bastante. agora. Eu falo bastante, mas às vezes é de uma forma simplista. Quando eu falo assim, ó, o problema é você mesmo. É ela mesma, a Luciana que está com o problema. É dela, ela que tem que resolver. Só É, a que nossa eu não cabeça. conheço. Como eu não conheço a depressão, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, eu falo de energia só, energia 440 volts e tal, tal, tal. Mas eu entendo também que tem muita gente que sofre e acaba sendo uma doença, a doença de repente do século, né? E a pessoa fica mal mesmo. E eu não, como eu nunca tive, como eu não sou psiquiatra, nunca estudei isso, eu não consigo ter essa profundidade que a Luciana está falando. E realmente, às vezes, a gente fala, caramba, eu acabo sendo muito simplista, mas o que eu tento falar aqui nas aulas do 777 foi só de energia positiva, de pensamento positivo e ação, que foi uma das coisas que ela acabou fazendo, a Luciana também, que ela fazendo ginástica e tentando mudar a forma de pensar, acredito eu que deve ter melhorado bastante, né? Então, um dos sintomas tanto da ansiedade quanto do pânico é ficar tentando prever o futuro. Você não viveu do agora. Então, No assim, presente.
É você ficar assim, o que que vai acontecer na semana que vem? Então, por exemplo, visita de apartamentos. Eu só marco para 2 dias seguintes. Eu não faço agenda da semana inteira. Eu só faço, hoje é segunda, eu marco para terça e quarta. Mais que isso Previsível. eu não marco. Previsível. Porque senão eu fico assim, porque na sexta-feira eu tenho isso, na quinta-feira eu tenho não sei o quê. E aí você não para no agora. É Luciana, muito ruim. tá legal isso aí, só que eu vou te pedir um favor, que daqui a pouco vai terminar aqui, a gente já está falando, já vai terminar. Desculpa, eu vou te cortar um pouquinho sobre isso, não fica brava Nada. comigo não, mas sobre perícia, vamos só terminar aqui para a gente conseguir fazer uma conclusão, senão daqui a pouco acaba, cai o negócio aqui, a gente não conseguiu concluir. Então a Luciana é uma pessoa que veio da educação física, fez direito, encontrou a perícia pelo Tribunal de Justiça, agora eu vou começar a falar isso aí. Quando ela foi começar a iniciar, você vê que a vida das pessoas é mais complexa do que parece às vezes, né? No momento que ela estava começando a fazer o curso, estava tentando fazer, engravidar, aí parou tudo por conta do Covid. E aí, o que você fez? E se você tem alguma dúvida da perícia, até porque a consultoria aqui é sobre. Sim, Se não vai acabar, eu não vou conseguir nem responder. Vê se. eu Me passa eu aí. comecei o curso, só que eu não conseguia terminar no prazo que eu queria, né? E durante as lives lá daqueles 10 dias, eu assistia aos prontos, mas eu assistia às aulas. Só que eu assistia 10 vezes a mesma aula e não entendia nada. Então eu não queria fazer a prova sem estar entendendo. Eu sou muito perfeccionista nesse ponto, assim, eu só faço as coisas quando eu tenho certeza do que eu estou Legal, fazendo. legal. Às vezes isso é ruim, porque eu fico tão no negócio, tipo, eu já assisti a aula, mas eu não entendi e tal, e não quero fazer a prova. No final, meu marido sentou do meu lado na cadeira e falou assim: Não, hoje você vai fazer essa prova. Eu não aguento mais você assistindo essas aulas. Já tem, sei lá, 7 meses, são só 30 aulas, você vai fazer essa prova hoje. Aí eu, tá bom. Aí meio que eu chorei antes, eu não tô pronta ainda pra fazer essa aula, pelo Quanto você amor de Deus, tirou? eu não Quanto quero você tirou fazer. na prova? 9,5. Ah, toma banho. Pelo Só que eu amor não de Deus. assisti todas as aulas, e Então eu tava com assista esse negócio na agora. cabeça. Eu até ia te falar aqui, dentro desse direcionamento da Luciana, para quem quiser atuar na área de perícia, nós temos hoje um lançamento, é só entrar na link da bio aqui da Academia do Perito. Hoje vai ter o projeto Virada de Chave 2021, que a gente apelidou, para engenheiros e arquitetos. Quem quiser conhecer isso que a Luciana está falando, vai ter para engenheiros e arquitetos e no final do mês vai ter para qualquer profissão. Então a gente explica, como a Luciana deve ter entrado, a gente explica como funciona a perícia, a pessoa, se ela entender que é um posicionamento que ela tem que fazer, pode assistir o projeto Virada de Chave. É só entrar no link da bio, entrar e acessar, se cadastrar, que hoje começa a primeira aula do Virada de Chave 2021. Eu tenho que passar esses marketing aqui, senão eu esqueço também. Não. Aí uma dúvida que me ficou muito assim durante o curso, que eu me lembro agora, foi de como se tem alguma forma mais ideal de se escrever Sim. nos pareceres, porque eu sei que, tipo, pelo menos na faculdade eu tirei 4 numa prova porque eu não escrevi da forma que a professora queria. Eu acertei as questões, mas não estava da forma que ela queria que escrevesse. Excelente No pergunta. tribunal tem isso também, assim, tipo, dependendo da vara, o juiz gosta de ler mais de uma forma ou mais de outra forma. Excelente pergunta. Primeiro, para se cadastrar, vamos entender que nós estamos ali, nós somos técnicos e estamos falando com as pessoas do mundo jurídico. Então, se você falar assim, valor de locação, se você se inscrever no cadastro do tribunal, eu faço locação. Não. O processo chama-se renovatória de De aluguel. aluguel. Então, se você não colocar essa palavrinha, eu faço renovatória de aluguel, ou alguma coisa que o secretário do juiz, ou o cartorário, o próprio juiz entendam, eles vão colocar lá e você nunca vai ser chamado para isso, porque você colocar, eu sei fazer aluguel. Não, pô, é renovatória de aluguel, né? Então, a renovatória é uma palavra muito chave. E quando você faz os seus laudos, por mais técnico que seja, existe a formalidade jurídica. Então, eu vejo muitos técnicos e muitos laudos ruins, às vezes só com a linguagem técnica. E
o juiz olha e fala, pô, tá bom, mas cadê, né? Cadê o introito necessário? Cadê o que o autor falou? O que o réu falou? Como é que você desenvolveu o seu laudo? A pessoa às vezes só coloca uma planilha, faz a média, coloca a média tanto. Mas você sabe, você hoje já está virando advogada daqui a pouco, sabe que tem o linguajar jurídico, mesmo que eles não vão exigir profundamente conhecimento de linguajar jurídico, até porque não podem, mas que você consiga ter uma coerência lógica, né? O início, o meio e fim. O técnico, às vezes, ele é muito objetivo e o jurídico, ele é mais explanador, ele explana mais as coisas. É o si. Então, é o que vocês têm que fazer sempre. E no curso tem lá os laudos, como funciona a formatação, o índice, número de página. Isso é muito importante. Então, aqui, ó, por isso que eu vou fazer um curso para saber escrever. É isso aí. Às vezes a pessoa escreve e também tem um outro cuidado que você falou que veio aqui, o português, pelo amor de Deus, técnicos de todas as áreas. Não pode resumir. Não existe para mim fazer. Isso não existe. Para mim fazer é índio que falava na época lá com o Pedro Alves Carvalho. É para eu fazer alguma coisa. Que seja. Nem pequê. Seja não existe, é seja. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida do português, entram no nosso amigo Google, sabe? Nosso amigo Google, ele explica como funciona, o porquê separado, porquê junto, porquê com acento, porquê no final da frase. Isso me mata. E eu acho que deve acabar com o perito quando ele começa a escrever o português errado dele e chega lá o juiz que estudou direito, estudou português, o cara olha e fala que seja assim, você fala, ai meu Deus, para mim fazer, isso me mata, assim. Eu falo, não é possível a gente dói o ouvido. E eu lembro disso, viu, Luciana, que um amigo meu, quando eu estava lá no ensino, bem lá, quinta série, uma vez eu falei isso, para mim fazer, ele falou, você é índio? Eu falei, não, eu não sou índio, porque para mim fazer, quem fala é índio. Você tem que falar para eu fazer. Eu falei, dessa vez, gravei, falei, pelo amor de Deus, como que ridículo eu falar. E tem muita gente ainda, eu vejo os 4.000 alunos da academia, muita gente errando no português simples. Não queiram escrever difícil ou não, mas o português simples é obrigação do perito. Se você falar assim, mas eu não sou muito técnico, nem precisa. Se você tem uma faculdade, você pode ser. Mas o português, se você quiser saber, é básico. É o que mata você. Vai fazer um laudo só e não vai fazer outros laudos, porque tem, às vezes, uma vírgula errada. E português ele é muito complexo. A vírgula errada muda completamente o sentido da frase, não é isso? Na verdade, português ninguém sabe, né? Português ninguém sabe, mas tenta fazer mais ou menos. Português ninguém sabe. Você vê que vestibular, a pior nota sempre é português e redação. São raros quem consegue uma nota boa, porque ninguém estuda o suficiente de português. Ninguém lê, ninguém mais lê. Se você, tudo bem você não estudar português, tem que ler. Lê muito. O que a Luciana falou também, ninguém estuda mais. Todo mundo quer resumido, rápido, para conseguir atuar rápido, e não funciona assim. Eu acho que a gente tem livros, eu tenho um monte de livro aqui, eu costumo ler o tempo inteiro, eu costumo ler também muito, tem muita coisa na internet boa. Então eu tento entender. Quando eu não entendo a frase, a palavra egrégora, eu não sabia o que significava. Egrégora foi uma palavra nova para mim esse mês, que chegou, que essa comunhão que a gente fez no 777, um monte de gente pensando positivo, uma comunidade, como nós temos na academia, uma egrégora, né? Focando na perícia. Então, o que falta para as pessoas? Primeiro, nós vamos ter que terminar, você fala depois mais 2 minutinhos. Primeiro é participar daquilo que você se compromete, que as pessoas também acham que só comprando o curso já são peritas. Você é perito quando você é nomeado. E para chegar para ser nomeado, existe um caminho para se percorrer. Não tente fazer o caminho ser curto. Tente estudar realmente, tente entender as coisas. Então, primeira coisa, participe. Leia mais, se capacite e seja o melhor profissional possível, que você sempre será nomeado. Eu vou me despedir aqui, agora a Luciana fala, senão vai cair, aí eu perco a gravação. Vai lá, Luciana. Obrigado pela participação, né? E obrigado pelas pessoas que assistiram também. Agradeço o convite.
E para o pessoal é leitura, gente. Para saber português não é só estudar português lá com beabá, não. É leitura. A gente aprende muitas palavras novas com leitura. Lá na minha família a gente usa muito depois do almoço, vou para Passárgada. Passárgada, Quase é. ninguém usa. Isso é do E aí as meu pessoas pai. acham muito Isso é do meu pai. estranho. É por causa de uma poesia, né? Vou para Passárgada, que lá eu sou amigo do rei. Só que a gente usa muito isso lá em casa. É normal a gente acabar o almoço e cada um falar assim: ah, não, eu vou para Passárgada agora. E aí quem é de fora olha e fala assim: vocês vão para onde? Aí a gente pega o poema na internet e lê o poema. Ah, tá. Mas, assim, tem muita coisa que a gente aprende lendo, até poesia. Essa Poesia. Passárgada é uma poesia. Então, quem gosta de ler, né? É, vai cair, E Luciana, vai cair, vai cair. Fala aí. agradeço, professora, o convite e vamos continuar juntos aí. Você é sua discípula. Muito obrigado. Depois que a Luciana falou que o tribunal está indicando a Academia do Perito como sendo o melhor curso aí online, eu fico muito mais feliz com ela ainda. Obrigado mesmo. Um beijão para todo mundo. E amanhã, hoje à noite, a gente vai fazer também. Então, a ideia é fazer 7 horas da manhã e fazer às 7h30 da noite. E também, quem quiser aí entrar no Virada de Chave, é só entrar no link da bio aí. Tem um monte de... Esse link da bio aí que eu falei é um milagre. Tem tanta coisa para você fazer dentro da academia. Fiquem à Já me vontade, cadastrei no sejam Monte. muito bem-vindos. E, Luciana, muito obrigado novamente. Vamos sair, senão eu não vou conseguir gravar. Um beijão para todo mundo e até a noite aí. Tchau, tchau.